A diaconia de Cristo, esse é o tema da mensagem. Será projetado aqui, pelo menos alguns tópicos dela. O texto bíblico é de Marcos 10, 45. 10, 45, irmãos, é o texto bíblico e nós vamos fazer a leitura. Diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Graças a Deus. Irmãos, Jesus inaugura um novo modelo de serviço. Jesus aqui está inaugurando esse novo modelo, porque diaconia é servir. Aqui agora, nesse momento, a ideia de pregação, de exposição da mensagem bíblica, é que o pastor serve. Eu agora estou servindo os irmãos, eu espero que o alimento chegue ali, não é? Peço a Deus que ele chegue de forma correta, biblicamente, não venha jamais com ranço de heresia, para que não faça mal para os irmãos. Não é? Mas é um alimento bíblico que nós estamos fazendo quando ministramos a palavra bíblica nesse sentido. E aquele que abraça e trata das feridas, dos que estão de fora do templo, é esse Jesus que inaugura esse novo modelo de serviço, não é? Abraçar aquelas pessoas que do tempo próprio de Cristo, e isso não é novo, já existia no tempo dele, e antes dele, e depois dele, e em nosso tempo, pessoas que têm feridas, que estão fora do templo, tanto feridas físicas, e algumas delas fazem questão de fazer a exposição delas, né, para que a gente possa, olhando, se condoer da situação e ajudá-las, porque jamais eu peço a Deus que você passe por alguém que expõe as suas feridas, de cabeça erguida, como se você não estivesse vendo nada. Às vezes nós não temos condições de ajudar, não é? Porque o dinheiro nosso é de plástico, hoje. Mas que nós pelo menos olhemos, porque ali tem uma vida, que está ali fazendo a exposição da sua dor, das suas feridas, não é? E feridas emocionais, feridas espirituais, principalmente. Então, o novo modelo de serviço tem como base a misericórdia traduzida em atos de amor. Esse novo modelo é fazer justamente o que eu falei um pouco aqui pela manhã, é que o nosso discurso de amor, a nossa fala sobre o amor, a nossa menção de amar o próximo, não seja o discurso, não seja só a fala, não seja só o teologizar sobre isso, o pensar sobre isso, mas que isso redunde em atos de amor, atos de compaixão e de graça, não é? Porque talvez seja comum alguém dizer: não, mas eu amo as pessoas, mas eu amo fulano, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo fulano, ciclano. Você vai ser provado no seu amor, se o seu amor que você diz, que eu digo, ele vai redundar, ele vai ser canalizado para atos de graça e de serviço. É esse modelo que Jesus aqui inaugura. E existem algumas características da diaconia de Cristo que eu quero aqui destacar, para que os irmãos relembrem, não é, alguns aspectos dessa diaconia de Jesus Cristo. Primeiro aspecto, a diaconia de Cristo, ela é instruidora, ela traz ensino e aprendizagem. Nos relatos sobre o ministério de Jesus, não nos é possível demarcar, note bem isso, uma separação entre pregação e ensino. As coisas estão juntas, é um tipo de gêmeos univitelinos, é um pacote só, não é? É uma via de mão dupla, a pregação e o ensino. Recentemente, numa live com o pastor Ney Ladeia, não é? Que está nos Estados Unidos, sobre pregação justamente, a mensagem bíblica, e nós pastores gostamos demais, hein, Flávio? Aquele dia foi um dia muito bom ali, uma noite, aliás, né? Nós tivemos com ele. E aí eu fiz uma pergunta, né? E ele até gostou da pergunta. Jesus era mais pregador ou era mais mestre? Ou os dois? E no entendimento de Ney Ladeia, do pastor Ney Ladeia, Jesus era mais, de fato, um pregador. Mas o fato é que nós temos a junção no ministério de Jesus. Ele ensinava, e ele pregava,
Então, esse modelo, essa diaconia instruidora, está presente no ministério de Jesus. Estão entrelaçadas tanto no outro que não pode ser separado um do outro. Não é? Então, esse é um primeiro aspecto. E em Marcos capítulo 4, versículos 1 e 2, diz que Jesus ensinava à beira-mar e lhes ensinava muitas coisas por parábolas. Jesus ensinava à beira-mar. Era algo assim que hoje as pessoas perguntam às vezes, não é? Como é que pode uma multidão, como 5 mil ou mais de 5 mil pessoas, ouvir uma pessoa falando? É claro que não tínhamos os ruídos de hoje, muito menos nesse desrespeito que a gente está vendo. Não é como se o comício ou a passeata fosse dentro do nosso apartamento ou dentro da casa. Não é? Num volume ensurdecedor, como teve hoje, não é? Eu digo, meu Deus, será que não existe uma lei, não é, que pode ser cumprida? Mas nós vamos notando, irmãos, que o tempo de Cristo ele falava, e ele usava, inclusive, na época, o recurso de falar a favor do vento. Porque o vento, embora o povo silenciasse, mas eu fico pensando que ali tinha criança, e criança não fica quieta, é próprio da criança estar falando, e para lá e para cá, mas aquilo não impedia de que Jesus fosse ouvido. Por isso que muitas vezes ele buscava a beira-mar, porque ele falava a favor do vento, né, em determinado período do dia, e aquilo ali, aquela voz dele era levada aos ouvintes, aos seus ouvintes. E as pessoas entendiam o que ele estava falando, o que ele estava ensinando. Então, a diaconia de Cristo, ela é instruidora, ela é ensinadora, ela tem um caráter de mestre, e é o que a igreja precisa estar firmada em servir. Deus levantou pessoas com a diaconia do ensino, da instrução. Oh meu Deus, que o Senhor nos conceda cada vez mais pessoas que têm o dom, junto com o talento de ensinar, porque a sua igreja, Pai, será forte, saudável, porque tem uma diaconia instruidora. Ela tem um serviço de instrução na palavra. Mas, irmãos, há um segundo aspecto em relação à diaconia de Cristo, é que ela é desprovida de preconceito. Desprovida de preconceito. Eu sei que hoje é uma palavra que tem sido das mais ouvidas. Preconceito, não é? Preconceito das diversas formas. Mas o preconceito é algo que a gente não tem como tapar os nossos olhos. Ele existe. Inclusive existe no meio religioso. Lamentavelmente existe dentro da igreja. Lamentavelmente, quem sabe, tem crentes preconceituosos e que precisam deixar de serem preconceituosos, porque o preconceito aqui era claro entre samaritanos e judeus. Eles nem sequer se falavam, judeus. Falavam com o samaritano. Naquela ideia de que aquela coisa do não poder passar, muitas vezes nem pela terra, pelo lugar, por causa de questões históricas, não é? Que nós temos aqui, em um aspecto que hoje é inconcebível nós podemos trazer, fazendo a leitura com os nossos olhos de século 21. Mas Jesus quebrou isso, porque justamente ele vai para Samaria, ele está no poço de Jacó. Ele está falando com uma mulher, porque era algo esquisito, um homem sozinho falando com uma mulher, mas ele está ali. E o diálogo junto daquela mulher que nós não sabemos, porque existe na Bíblia alguns anônimos. Já notou isso? Tem algumas pessoas que a Bíblia faz questão de citar, por exemplo, cego Bartimeu. Dá pelo menos o nome, mas tem que vir acompanhado do cego, porque de fato era cego. Mas tem outros, a mulher samaritana. Que nome essa mulher tinha? Não sabemos. Assim como nós temos outras pessoas anônimas, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Mas o fato é que Jesus, ele aqui é desprovido de preconceito. Porque ali estava uma vida. Quando existem essas questões que nós não concordamos, porque elas não estão alinhadas com a nossa forma de pensar, diversas que têm ocorrido no mundo, nós precisamos entender em combater, e veementemente e em amor, a ideia, a ideologia, mas a pessoa, ela é alvo e deve ser alvo do amor de Deus, da misericórdia de Deus, tanto em minha vida, quanto também para a vida da igreja. Uma diaconia desprovida de preconceito. Ela pode gerar
diálogos maravilhosos que irão redundar numa conversão de vida, numa marca que essa mulher vai ter na vida dela, da presença desse Cristo, que ela vai entender que é o Messias, e que vai mudar a vida dela e vai mudar a vida de uma comunidade, de outras pessoas, porque ela chama depois. Ela diz: vem cá, vê se não é o Cristo. Esse homem que está falando comigo, que está sabendo coisas que eu não contei a ninguém, eu não contei a ele, e ele sabe. Só as pessoas que me conhecem, que são vocês aqui dessa comunidade, é que sabem o que eu tenho passado. É uma diaconia desprovida de preconceito. Mas há um terceiro aspecto da diaconia de Jesus, é que é uma diaconia restauradora. Restauradora. Vez por outra você vai ver a gente falando sobre isso aqui: restauração, restauração, restauração. É uma diaconia restauradora. Porque em Lucas 6, 17, 19, multidão procedente de toda a Judéia, diz o texto, de Jerusalém, do litoral de Tiro, de Sidom, que vieram para ouvi-lo, ouvir Jesus, e serem curadas de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. Jesus restaurou. É uma cura restauradora fisicamente. E Jesus restaura quando Ele quer fisicamente, por que não? Porque eu não pego a ideia e o caminho de que essa coisa de milagres, como nós cantamos aqui e temos nas Escrituras, elas só ocorreram lá no passado. Elas só ocorreram só na Bíblia. Elas aconteceram no período ali apostólico. Em hipótese alguma, o nosso Deus é Deus de milagres que pode atuar em nossa vida. A nossa vida é um milagre nas mãos dele. Nós vemos pessoas aqui que foram restauradas em seu relacionamento com Deus, em Cristo Jesus e de diversas áreas da sua vida. Por quê? Porque a diaconia de Cristo, ela é restauradora. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus sara. E se alguém diz: ah, pastor, mas como é que a gente tem visto essas curas todas, esses negócios todos? A igreja está precisando de orar, jejuar. Meu querido, preste bem atenção a isso. Nós não fazemos a agenda do agir de Cristo. Engano meu e seu. Esse negócio de tentar aprisionar Jesus, botar um holofote assim, igreja, vai ser curados nessa noite, nada disso acontece, se Jesus não quiser. Porque Ele tem a agenda dele nas suas mãos. Tem uns que Ele cura fisicamente, como nós sabemos. Tem outros que Ele dá graça. Mas o importante é que nós saibamos que Jesus tem poder e Ele é a expressão máxima da restauração da nossa vida. E restaurou-nos do pecado, que é a maior doença, porque existem questões de doença e de enfermidades que nós enfrentamos nessa vida, mas existe uma doença que tem um alcance para a eternidade, que é algo chamado pecado, transgressão. E Jesus restaura, Jesus transforma, Jesus muda. É uma diaconia restauradora, diaconia de Jesus. E deve ser a diaconia da igreja, a diaconia do crente. Um instrumento de restauração e não de enfermidade. Um instrumento de restauração. A sua vida e a minha vida devem ser instrumentos de restauração. Bocas de restauração e não bocas de enfermidade. Palavras de restauração e não palavras de enfermidade. Palavras de cura e de libertação, no sentido de que o que eu falo tem um poder assim maravilhoso, mágico. Não, mas é porque eu preciso ser portador da mensagem restauradora de Jesus. Isso faz toda a diferença. A diaconia de Jesus é restauradora. Mas, irmãos, por último, a diaconia de Cristo Jesus é sacrificial. É sacrificial. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. O próprio Jesus disse: eu sou o bom pastor. Existe um mau pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o bom
pastor que dá a vida pelas ovelhas. É natural que as ovelhas alimentem o pastor, porque faz parte do cardápio da época de Cristo, antes de Cristo. E hoje também, algumas pessoas gostam muito, né? Do assado, do cozido. Mas eu lembro muito de Davi, que é um tipo. A gente, quando estuda teologia, vê algo chamado tipo, né? Um tipo de Cristo. Não é que Davi era Cristo, em hipótese alguma, mas era um tipo. Nesse aspecto aqui. Porque ele mesmo vai fazer a narrativa diante do rei Saul, quando o gigante Golias já durante vários dias afrontava ao povo de Israel. Manhã e tardezinha vinha, disse, cadê? Uma aí para lutar comigo, não é? Onde é que está? E quando Davi ouviu isso, levando o alimento para os seus irmãos, levando o carão do irmão mais velho, ele disse, mas quem é esse incircunciso filisteu que está aí desafiando o Senhor e está fazendo aí menção aí e falando coisas absurdas em relação ao Senhor dos exércitos? E aí foi para o rei Saul e conta aquela narrativa do urso e do leão. Um menino de 16, 17 anos que ele tinha na época, mais ou menos essa idade. Ele disse, rei, quando veio um urso, um leão para abocanhar as ovelhas que eu tomava conta, que eram de meu pai, eu agarrei e lutei com ele, um filhote de leão, e venci e matei. Então, assim como aconteceu, eu vou lutar com esse gigante e o Senhor vai me dar vitória. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Dá a vida pelas ovelhas. Me permita uma experiência pessoal de anos atrás. Hoje eu estou dentro de 52, 5.2. Tempo desse me chamavam menino, não é? Depois um rapaz, agora vai para senhor, daqui a pouco eu estou chegando aos 60, se Deus permitir. Mas eu lembro que eu tinha 5 para 6 anos de idade, nós morávamos na Rua Distância, não é? Ali antes de descer, perto da escola técnica. Fernando está aqui, meu irmão, né? E irmão Dernival também lembra lá do meu pai, que tínhamos ali a casa na Rua Distância, aqui na descida. Interessante que hoje eu passo pelo terreno, que meu irmão construiu uma casa. Na época era um terrenão, um sítio. Hoje eu passo e é tão pequeno, né? A visão que a gente tem de criança do espaço. E aí eu estava com uma doença uma enfermidade chamada sarampo. Já ouviu falar? E de tal forma que não enxergava nada. Os olhos fecharam, febre altíssima, meio-dia, tardinha, sem poder brincar. A gente brincava muito na rua, né? Brincava aquele espaço ali da casa, que era uma frente enorme, com algumas plantas lá e tudo. E eu queimando de febre. Por volta de meio-dia, eu tive uma única visão, porque não foi sonho, porque eu estava acordado, em toda a minha vida até hoje. Se você não crê, não tem problema. Porque às vezes é até bom questionar do que você crê em tudo. Mas a experiência, como diz um certo cantor evangélico que nós conhecemos, chamado Armando Filho, a experiência é pessoal. Então é nesse prisma da experiência pessoal que eu vou contar. Eu lembro que vi justamente aquela imagem de um pastor, né, limpando, tirando espinhos de ovelhas que estavam perto dele. E eu não sabia o que era cajado na época. Eu pensei que era cabo de guarda-chuva, já pensou? E aí chamei minha mãe. Mãe, estou vendo ali um homem, tem ovelhas perto dele, ele está alisando as ovelhas, tirando espinhos, e está com um cabo de guarda-chuva na mão. Mamãe, não é? Mulher de fé, teve experiência, disse, meu filho, eu creio que foi Jesus. Eu creio, irmãos, parece que estou vendo hoje, 5, 6 anos de idade. 5, 6 anos de idade. Meu filho, eu creio que foi Jesus que veio lhe curar. E aí orou comigo ali. Eu tenho essa lembrança só, irmãos.
A ideia do pastor. Toda vez que eu leio esse texto aqui, lembro daquela experiência. Ele limpando e tirando os carrapichos. Não via, dava para ver nitidamente, mas era essa imagem rápida que me apareceu. Talvez você pode dizer, foi uma alucinação, pastor, meio-dia? O senhor estava com febre, né, Raquel? Você não, mas assim, alguém pode dizer, foi uma alucinação, com febre, delirando. Mas o fato é, irmãos, que à tardinha, quando a febre vinha, que ela vinha ao meio-dia e ela vinha à tardinha. À tardinha, eu já estava me sentindo melhor. E no outro dia, eu já estava brincando. Porque o bom pastor restaurou a minha saúde naquele dia. Eu até que queria ter mais visões, mas foi a única em todos os meus 52 anos. Aquela imagem, aquela presença do pastor. Inesquecível. Inesquecível. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Irmãos, eu preciso terminar aqui. Mas saia daqui dessa noite. Enfrente essa semana que Deus vai nos dar, glorificando ao bom pastor, porque Ele fez o serviço sacrificial por amor a nós. Ele deu a sua vida, o cordeiro que foi morto, mas como diz a Escritura, que reviveu e hoje vive para sempre. Ele nos amou tanto que foi até a cruz. É a diaconia sacrificial. Sacrificial de Cristo Jesus. Que nós, irmãos, possamos ter esses aspectos como exemplos em nossa vida do Cristo, da diaconia do Cristo, do serviço do Cristo. E nós possamos, como referencial, porque Ele é o nosso referencial, nós possamos também servir de maneira sacrificial. Não indo mais à cruz, porque a cruz Ele já foi e foi de uma vez por todas. Mas sacrificial, servindo onde for preciso. Não churumingando nem reclamando, como às vezes a gente vê alguém fazendo. Não, não. Se for assim, não faça, por favor. Eu quando vejo às vezes gente reclamando, não, mas é porque está pesado isso aqui para fazer. Sacrificial. Lembre da cruz. A diaconia de Cristo. E se preciso até morrer. Quantos não morreram por uma causa que nós olhamos para cá e dizemos, meu Deus, como é que perde a vida por isso? Mas quantos não deram a sua vida, e têm dado, por uma causa maravilhosa, que é a causa do Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero orar nesse momento, irmãos, com você. E a minha oração é que nós sejamos servos, nada mais do que isso. Continuemos sendo servos. Oração de servo. Diáconos, diaconisas em potencial, servindo ao Senhor. Pai bendito, exaltado, glorificado é o Teu nome, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua diaconia, pelo Teu serviço, o serviço maravilhoso, desprovido de preconceito, que olha o ser humano nas suas limitações, nas suas transgressões, e mesmo assim ama e ampara e cuida e pode libertar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou tanto. Muito obrigado por tão grande amor. Levanta cada vez mais a nossa vida como instrumento vivo em Tuas mãos, para que possamos servir onde for preciso. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de o Senhor nos dar a graça de sermos portadores do Evangelho de Cristo Jesus, que nós possamos propagar e viver. Nós temos feito tantas coisas, às vezes para nós mesmos. Às vezes nós temos buscado e procurado o nosso bem viver, quando existe tanta gente ansiosa, necessitada perto da gente, não sabendo, nem conhecendo o Teu amor. Mas o Senhor nos chamou para servir.
Ó Pai bendito, continua, pois, suscitando em nosso coração esse serviço maravilhoso, essa honra que o Senhor nos deu. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.